volta no Bispo Fé em Família. Eu tô recebendo hoje um casal que eu queria muito receber aqui. Olha quem tá aqui. Mila e Yudi. Bem-vindos aqui com a gente. Que casal lindo que vocês são, né? Obrigado. Vocês nasceram um pro outro. E essa história tem voltas, idas e voltas, né? Vocês se conhecem desde que idade? Desde os 7 anos de idade. 7 anos de idade. 7 anos, Isso. da escola? Não, lá da época onde tinha uma agência, né, que descobria talentos e ela já dançava e eu também. Ah, porque você tava contando que você foi campeão brasileiro. Sim, de hip hop, mas nessa época eu dançava axé. Dançava Axé? comigo. E ela era professora Eu era também. professora, era uma Também. criança que dava aula para as crianças. Mas isso é meio anos 90, axé, né? mas eu meio mesmo, anos 2000. É, mas vocês são que ano? Vocês... Eu sou 92. 92. Eu sou 88. E que teve essa A época do febre. axé Eu foi peguei forte, essa né? febre. Ah. Muito forte mesmo. Todo bairro tinha um grupo de Harmonia do axé, né? Claro que Amo, tinha, amo. quer dizer que você dançava axé. Um japonês dançando axé. Eu acho que é Só no por isso. Brasil Dançava tão mesmo. lindo. Meu sonho era ser o Xande. Oh, meu Deus. A diferença é só no tamanho, né? Oh, meu Deus. A gente acho que bate aqui no Xande. Porque ele é alto demais alto. mesmo. Muito bem. E aí, depois eu achei muito bonito, depois quando você teve um encontro com Jesus, né, e o de você realmente orientou a tua vida dentro disso, né? Foi. E aí você falou, não, eu preciso trazer de volta pra minha vida quem sempre esteve comigo, né? Eu me converti mesmo. Tem gente que fala que foi no amor, na dor. No meu caso, foi na dor mesmo, né? Eu tava numa fase bem perdida, assim, de bebida, de noitada e, assim, tudo que eu tinha conquistado, questão de grana mesmo, recursos, eu acabei perdendo no meio do caminho, perdendo tudo e aí eu já não tinha mais escolha, né? E eu continuava trabalhando, continuava fazendo, mas não tinha uma administração, não tinha nada. E aí, quando eu fui para a igreja, eu falei, Senhor, é minha última tentativa. Eu quero um recomeço na minha vida, eu quero ser orgulho de novo para minha família, né? Porque eu sempre fui orgulho, assim, da família, de onde eu vim, o que eu passei. E por uma imaturidade minha, por não entender muitas coisas também, acabei me afundando. Mas naquele dia que eu levantei... Mas você tinha amigos que te levavam pro mau caminho? Eu comecei a sair muito ele era um cedo. mau caminho. Eu era muito... Ele era terrível. Ele era um amigo que levava os outros. Ele era um amigo. Era, Yudi? Eu me arrependo muito de várias coisas, mas eu também não tinha muita noção, assim. Quantos casamentos acabaram por pessoas quererem me acompanhar nos lugares, entende? Mas eu era um moleque que eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha conhecimento, então as pessoas queriam estar junto, né? Queriam aproveitar a noitada, a mulherada e tal. E aí, querendo ou não, os meus pais não tinham muito essa visão e esse controle, né? Porque você tá com eu tinha uns 16 anos, 15 anos... Você tá com um diretor, você tá com um empresário bem-sucedido. Eles nem imaginam para onde eu tava indo e o que eu tava fazendo, sabe? Na verdade, hoje, tendo a visão mais madura, eu vejo que esses homens também estavam, de certa forma, perdidos. Porque todos que não têm o conhecimento mesmo da palavra estão perdidos, né? Então, eu não culpo ninguém. Eu acho que foi uma fase necessária para hoje ter o entendimento que há um lugar melhor que é na presença de Deus. Mas eu passei dias difíceis e quando eu fui para a igreja, eu estava caído mesmo. Falei, Senhor, eu quero um recomeço na minha vida. E passou uma semana e eu fui chamado para um trabalho que era fazer o musical dos Mamonas Assassinas. E eu comecei minha carreira no programa do Raul Gil, dublando os Mamonas Assassinas, né? Então, e assim, era um musical bancado por bancos, uma estrutura gigantesca, um salário muito bom. E aí eu fui cair para a estrada e depois de um ano tendo nessa estrada, eu falei, Senhor, não é isso ainda, né? Eu preciso de um dinheiro a mais para poder conseguir pagar as contas e pelo menos dar essa respirada. Aí as portas foram se abrindo, aí eu entrei no programa da Xuxa, que era um programa de dança também. Aí eu ganhei o programa, ganhei meio milhão, aí paguei umas contas ali, ainda ficou faltando outras, aí eu fui contratado pela Record, aí fui indo, e foi acontecendo. Eu tô resumindo bastante, tá? Sim, tô vendo. Só pra você entender o que aconteceu durante esse tempo.
E aí, quando eu tava numa vida... Mas não precisa muito... resumir que o bloco inteiro é de você. Quem já começa a fazer a receita? Vamos fazer. A receita hoje, qual que é? Olha, é a receita que eu faço todos os dias pro meu atleta, não poderia ser diferente, né, amor? Pro meu bodybuilder que Então vai quer dizer agora. que não tem delivery, não é só delivery. Não, antes era. Eu tô cozinhando. Antes Até era. A gente fez umas comprinhas, aí falaram, vai ficar fácil, né? Você tem cozinheira. Aí eu falei, aqui a cozinheira, sou eu mesmo. Claro que sim. Tem café no bule, né, Mila? É, eu que tô fazendo É isso tudo pra mesmo. gente. E você vai competir? Eu peguei isso pra minha vida. O que você vai fazer no meio daqueles brutamonte? Eu sou um cara... Eu acredito, eu quero levantar esse troféu. Eu tava tendo muito problema, muita gordura no fígado. Tava sem disposição pra nada, assim. Aí eu tava trabalhando muito, tive síndrome de burnout. E aí, tipo, fui parar no hospital, tive vários problemas, assim... Por conta também até da minha história. Como eu ganhei dinheiro na minha infância e aí consegui um espaço legal, agora que as coisas voltaram a caminhar como antes, eu não queria perder essa estrutura e errar de novo. Só que eu acabei me cobrando demais e assim, trabalhando 24 horas por dia, chegou um momento que o corpo não aguentou. E uma das principais causas era porque eu não estava me exercitando, eu não estava com saúde. Eu só estava trabalhando. Até que o médico virou e falou assim, ó, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que voltar a fazer exercício, você sempre foi muito ativo, você tem que descansar. E aí eu mudei completamente a minha vida. E eu falei assim, já que eu sou um cara muito disciplinado, quando eu pego algo pra fazer, eu vou até o fim... Disciplina japonesa, né? Exato. Isso você traz da cultura. Eu aprendi isso com meu pai. Eu falei assim, se eu vou cuidar, vou começar a fazer, então eu vou ser atleta já de uma vez, né? Tá e aí bom. eu peguei pra um ano, aí eu montei junto com o Bruno, que já é bodybuilding também, o Cruz, o Felipe, uma equipe. Pegou uma equipe de gente fera. Isso, durante um ano a gente tá fazendo esse preparo para eu competir o ano que vem. Eu perguntei, né, é possível? Claro. Mas como a gente estava conversando, o seu filho, por exemplo, é um cara muito grande. Para ele conseguir massa, demora muito mais, mais. E o meu corpo também tem um histórico, porque eu dancei a vida inteira. E, Tem memória, o músculo tem memória. Isso. E aí eles falaram, ó, de uns 8 meses eu acho que já dá. Eu falei, tem certeza? Ele falou, mano, você é muito pequeno. O músculo cresce rápido. Lógico que tem muitas outras coisas. Mas assim, para iniciar no esporte e também para divulgar e também vender isso para o público que precisa se cuidar. Porque eu converso muito com pastores, pessoas assim, principalmente o crente que acabou de se converter. Aí ele não sai mais pra balada, ele não tem mais escape. 10? Ele engordou 10 quilos, né? Já emagreci 5 já. Ah, é bom que você é linda, minha filha. Minha mãe diz assim, mais cheia, menos cheia, mais feia nunca. É isso aí. E aí a gente tá nessa alimentação. Que legal. Que é uma alimentação não é pra emagrecer, né? É pra crescer. Pra crescer, eu preciso criar massa no corpo. Acho que eu vou subir uns 15, 20 quilos ainda. Vai, mas você vai ter que pôr aquelas tanguinhas, você tá sabendo. Não, eu vou de bermuda. Pior que tem as pernas lindas. As pernas dele, eu queria ter essas pernas. Panturrilha. Mas é homem, é muita testosterona, ele já tem a testosterona natural. Mas a categoria que eu vou é de bermuda, né? Ah, mas aí você se livrou, então. Livrou da sunguinha. Que aquela sunguinha não dá, viu, Yuri? Não sei não, viu? Ai, que legal. Mas aí você vai de categoria em categoria. E aí eu tô amando, assim. Pra mim é muito... Eu a vida inteira acordei muito cedo. E te trouxe equilíbrio? Trouxe. Ah, então, isso que importa. E assim, trouxe paz, assim, dentro da minha casa, sabe? Eu ficava muito agitado dentro de casa. Gastava energia. Gastava energia. E muitos crentes até criticaram, fazem assim. isso, não, mas o que você fala é verdade. Às vezes a pessoa se converte, ela para de fazer um monte de coisa, porque balada não vai mais. Para tudo. Aí você tá casado. E aí pronto. Piorou, aí você tem companhia pra comer, né? Tem um monte de crente me criticando, falando, mas pra quê? Isso, que não sei o que, não sei o que. Aí, mano, mas os crentes acabam só em refrigerante, pizza depois do culto, tão gordo. É certo? verdade. Chega à noite, não dá o trato, não faz o que é pra fazer, não faz nada, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, eu preciso cuidar do meu corpo. Aí depois tá em crise no casamento, né? Seu pai coroa, treinando pra caramba, e os outros pastores gordão, sem saúde, fica me criticando, sabe? É verdade. Vê as coxas do meu pai, tá tudo definidinha, tudo em ordem. Aí eu tô procurando uma melhora pro meu corpo, porque uma das principais coisas é também, a gente tá próximos de pessoas que têm filhos, né? E aí a gente quer ter filho o ano que vem.
Ah, que legal! Eu tava no pique, que eu não conseguia nem colocar comida pro cachorro. Eu falei, mano, se eu tiver filho, eu não vou ter pique pra cuidar deles. Se Como que não prepara. correr atrás das crianças se a gente não tá conseguindo nem Se prepara dar que o conta nem dos primeiro cachorros. ano é rock and roll. Você vai ter bastante coisa pra fazer. Já estamos aquecendo. Muita já, noite sem dormir. Já treinando na Então- escada, esteira, pra poder correr atrás das O crianças. braço, ó, porque carregar no colo. Vamos começar a fazer o bodybuilding. Dá os ingredientes, vai precisar do quê? Sal, azeite, Alho, cebola. Aí a carne é carne moída de patinho, que a gente magra. usa, que é a carne magra. Porque não pode pôr muita gordura. Isso. E o arroz comum. Porque no caso do Yudi, ele precisa crescer. Se Isso. você tá precisando diminuir, põe um arroz integral. Lembrando que a dieta é de acordo com o seu objetivo, né? É, Cada um não vai fazer vai a na sua dieta dele pegada. porque não é pra você, é pro corpo dele. E outra, assim, as pessoas falam, mas isso daí eu como, eu não crio massa. Mas eu como muitas vezes por dia. Então, Acelerar o metabolismo, o meu né? café da manhã já é bem, assim, reforçado. Aí de 3 em 3 horas eu como essa alimentação. Vamos lá, então. Aí, salada à vontade. A né? salada à Folhas vontade, sempre folhas à vontade. Vamos lá, Mila? Bora, eu vou começar então. Porque daqui a pouco a cortando gente vai cebola, voltar onde o quando Yudi vocês vão- parou, que ele falou podem conversar, do então, que eu testemunho vou cortar a dele, cebolinha. né? Aí você tava rodando todo Pode o... Não vai chorar, hein, Mila? Não, vamos ver. Aqui só de alegria, Vamos ver, hein? vamos ver. Você tava rodando com o... Musical. Com o musical, todo o Brasil, mas não era ainda o que você queria, Ivo. Eu tava muito feliz, né? Só que eu precisava realmente de um espaço, de uma grana para eu poder adiantar as dívidas, as coisas, né? E aí eu entrei no programa da Xuxa, ganhei o programa da Xuxa dançando, Tá. né? E aí ganhei uma grana, mas também só foi para pagar as contas. Tá. E aí depois fui contratado pela Record, fui fazendo outros eventos. E aí eu tava na Johnny Rocks, que é uma hamburgueria americana. Eu lá dentro, tal, comendo um hambúrguer e todo garçom lá dança. Aí eu falei assim, que da hora, gostei. legal. Aí o garçom chegou pra mim e falou assim, eu queria que você dançasse. Aí eu não quero dançar. Não, dança. Não vai dar nem Aí um eu- passinho não aqui no dá. Safra em Família. Não Aposentou a acredito sapatilha. que se aposentou. Aí eu fui, dancei e esse vídeo viralizou no Brasil. Legal. Põe o vídeo aí, pessoal. O presidente da Johnny Rocks, lá dos Estados Unidos, ficou sabendo e falou, meu, que vídeo é esse? Então, citando Johnny Rocks, todo mundo foi na televisão, foi em todo lugar, Danilo Gentili mostrando, nada a ver o vídeo. Aí eles me chamaram para ser embaixador da marca. Que legal. Aí depois de entrar ali, as coisas foram abrindo e aí eu virei sócio do Alan. Ai, que Aí legal. depois disso, a Johnny Rocks faz parte de um grupo chamado Grupo Antares, que é um grupo de empresários que tem várias empresas dentro desse grupo. E aí eu entrei como um dos sócios, entrei como embaixador da Cor de Crema, que é uma gelateria. E aí disso, de embaixador, eu passei a ser sócio também, que aí fomos abrindo várias. Abrimos agora uma em Moema, também a gelateria. Ai, que delícia, não sabia. E essa hamburgueria tá em São Paulo também? Sim, é uma gelateria. Não, mas a A gelateria você... hamburgueria a tem hamburgueria todo- tem em Brasil todo lugar. inteiro. Brasil Isso, inteiro Brasil também. inteiro. É. Que legal. Bom, também tá explicado, Até no né? exterior, né, nos O Estados marido Unidos. sócio da hamburgueria, da Olha aí, gelateria. como que faz Eu pra não ia parar nos emagrecer? 10, não. mas viu? é por isso. Faz, isso, delícia. Não. E aí as Meu Deus. coisas foram acontecendo, mas quando eu tava numa fase muito boa, assim, na minha vida. E eu tava crente, mas crente firme mesmo, assim, sabe? Eu era até chato, porque eu lembro que os meus pais me chamaram uma vez e falaram: ô Yudi, você tá insuportável, moleque. Todo mundo que vem aqui tá muito chato. Todo Mas mundo eu tem tava, essa frase. porque eu sou muito intenso em tudo. E eu o fiquei que chatão. Aí eles falaram, como? Chato como? Dá um todo exemplo, mundo que quero sentava saber. lá pra churrasco da... Se eu fosse na tua casa nessa fase, como é que ia ser? Eu virar, como é que tá a sua vida? Nada a ver. Já começa a pregar. Fernanda, como é que tá a sua Você tá em vida? dia com Deus? Tá bem e tal. Céu e inferno existe. Nossa, eu era muito chato. Eu tava nesse nível, assim. Aí eu comecei a fazer churrasco em casa, eu comecei a ver que tinha algumas pessoas que não voltavam. Sabe? Aí minha mãe e meu pai me chamaram e falaram, você tá insuportável, moleque. Você tem que parar com isso. Então, eu falei, tá bom, eu vou diminuir um pouquinho, né? Que tá muito. Tava Hoje eu vejo muito. que eu tava bitolado. É. E aí, Se ligou. só que chegou o momento da fase, todo... Desligou?
Eu tô vendo se ligou. Ah, ele vai demorar um pouquinho, bom, mas a gente vai conversando. Tá bom, só pra ver se tá funcionando. Aí eu tava ali numa fase que você precisava disso também, né? Precisava. Eu falo que assim, quando você vem do 80, você precisa ir para um outro extremo. Precisa. Porque é a hora que você tá se limpando. Sim. E aí depois que veio para cá, se limpou, aí você chega num equilíbrio. Então você tem um amigo que tá nesse processo, né, Mila? Não estranha. É o processo dele, né? É isso aí. E aí eu passei por isso, só que chegou um momento que tudo tava bem. Eu já estava na televisão de novo, estava com meus patrocinadores que garantiam um descanso. E aí eu fui ficando meio confortável, assim, sabe? Até que um dia cheguei, desci para ir para a sala, tomar café da manhã com os meus pais. Minha mãe meu pai virou e falou assim, a sua mãe tem um negócio para te contar. Aí eu falei assim, pode falar. Aí minha mãe, fica tranquilo, mas eu fiz os exames e a mãe tá com câncer. Ali naquela hora eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito. Tipo, tudo que eu tinha conquistado, né, não seria capaz de tirar o câncer da minha mãe. Aí eu fiquei louco, eu falei assim, fui pro meu quarto, comecei a chorar e falei, eu já conheço a palavra, já sei para que eu fui levantado, eu vou fazer uma agenda e vou rodar o Brasil contando o meu testemunho. E no final do testemunho eu falava, gente, minha mãe tá com câncer, as pessoas não sabem ainda, mas eu peço oração, né? E aí no final todo mundo orava pela minha mãe. E foi bem no começo da pandemia. Quando eu volto para São Paulo, a minha mãe viu e falou, filha, a mãe precisa fazer a cirurgia para retirar o câncer. E aí eu comecei a procurar, aí convênio, aí os hospitais, nada, não queriam atender porque só estava atendendo o Covid. E como eu voltei daquilo lá, eu falei assim, mano, eu vou fazer mais uma célula. Aí eu fiz uma célula. Aí na célula, quando eu terminei, eu falei, minha mãe tá com câncer e tal. Um cara se levanta assim na célula e fala assim, eu sou dono de hospital, eu vou fazer a cirurgia da sua mãe. Meu Você acredita, Deus, Verena? que testemunho lindo. Aí eu falei assim, meu Deus, um abraço pro hoje meu amigo, meu parceiro Danilo. E aí, eu não sabia, ele virou e falou assim, e tem outra coisa, você não sabe, mas a casa que você se batizou foi na minha, lá em Alphaville. Ah, olha os Olha caminhos de Deus na hora que você precisou. Que Foi. lindo. Aí, fizemos cirurgia, deu tudo certo. Só que aí, passou mais um pouquinho, durante a pandemia, todo mundo em casa pegou Covid, né? Aí minha mãe, meu pai, minha irmã com Covid, só eu que não. Aí começamos aquela luta que o Brasil acompanhou assim. Um hospital tava minha mãe e outro hospital tava meu pai. E aí eu orava na frente de um hospital um dia e orava na frente do outro hospital no outro dia. Foi uma cena muito forte e foi um testemunho muito lindo, Yudi, que você cresceu junto com uma geração, né? É, verdade. E essa geração que cresceu junto com você pôde ver o quanto a tua fé ali foi depositada 100% em Deus. Amém. Através das tuas orações. Então, você louvava, eu lembro muito disso, a gente tem certo disso, pessoal. Foi algo que marcou muito, muito, muito e foi um testemunho. Porque é nessa hora, assim, que tá tudo bem estreito. Fernanda, eu vejo que, assim, eu já perdi, assim, tipo... a vontade de ser famoso, a vontade de conquistar mais coisas, sabe? De verdade mesmo. Depois que o meu pai se foi assim, Deus se revelou de uma forma tão profunda dentro de mim, porque assim como eu fico só parado escutando você falando da história da sua família, eu fui criado dentro de uma emissora que também tem uma base muito forte de família, sabe? E ali eu via a diferença de realmente você viver o seu propósito, viver o seu chamado e fazer aquilo que você ama, sabe? E depois de anos eu voltar agora para o SBT e ter esse contato direto ali com a família novamente, eu cada vez tenho mais certeza de que eu não preciso de nada realmente. Porque depois que, nos momentos mais difíceis da minha vida, o único que estava ali era Deus, sabe? Porque eu perdi tudo numa fase. Eu perdi meus amigos, eu perdi dinheiro, eu perdi fama, eu perdi a minha esposa, eu perdi tudo, sabe? E aí hoje eu olho e falo assim, cara, Deus foi muito bom porque Ele me revelou tudo isso antes dos meus 30 anos.
E hoje, tudo que eu faço, que nem hoje pode parecer loucura para as pessoas, mas o Yudi vai virar fisiculturista para quê? Porque tá me fazendo bem, sabe? O meu coração aperta muito quando as pessoas olham para mim e falam assim, mas você tem que ser um pastor. Eu não quero ser um pastor agora, talvez, lá na frente, mas nesse momento eu quero viver a minha família, sabe? Porque eu vejo o quanto é importante ter uma base, porque durante todos esses anos ali no SBT, se não caiu essa emissora é por causa que tinha uma base de família, por causa de um homem direcionado por Deus, tá firme até hoje, ver mulheres fortes, sabe? Assim como eu entrei aqui, eu vi também essa família. É isso que eu quero entregar para essa geração, entende? As pessoas cobram muito de cantores gospel agora, de pastores que não tem nem seu casamento estruturado, não tem uma família, não tem filhos, não sabe como aconselhar e cobram muito dessa geração, esperando muito dessas pessoas. Mas tá totalmente errado, porque é quando a gente sofre que a gente depois cria casca realmente e passa, é dessa forma que a gente tem que agir. É nesse momento de desespero que a gente vai tomar essa atitude, sabe? Então, assim, hoje, tudo eu olho pra minha vida assim, nada mais me abala, sabe? A única coisa que eu peço... E você foi muito cobrado pelo evangelho para ser pastor? Sempre fui. Eu tava num encontro evangelístico, eu faço junto com o Galego e com a Lise, já faz uns 4, 5 anos. E ali a gente recebia 500 pessoas toda semana. E aí várias pessoas chegaram lá e falaram, mas tem que transformar a igreja isso, tem que fazer isso, e mais não sei o quê. Mas eu vejo que tudo que Deus me entregou, nesse momento eu sou mais útil sendo um evangelista, sabe? Para eu ir até as pessoas em lugares dos ministérios. Exato, eu ser um evangelista. Porque fala assim, né, que Deus chamou uns para pastores, mestres, evangelistas, sim, né? Sim. E isso são um dos ministérios que Deus entregou. E você acha que as pessoas não conseguem aceitar que você é um evangelista, porque é isso que queima no teu coração? As pessoas de longe aceitam, mas as pessoas de perto necessitam, cobram. Tá. Eu ouvi muito que as pessoas... isso, que eu tô você tá fugindo do de meu compromisso. propósito, mas eu ainda tenho no meu coração que eu quero entregar mais da parte profissional. Porque eu sei do momento que eu me dedicar só para o ministério. Só para o ministério se torna um negócio. E ainda eu não estou pronto para isso. Sabe? Eu não quero confundir as coisas. Misturar as estações. E do mesmo você jeito quer estar mais cobrado. maduro, você quer estar com a tua família mais estruturada. Eu vejo porque que, você sabe que é um caminho sem volta, né? Exato. É muito e, sério. As pessoas acabam confundindo muito o Fernando, porque as pessoas olham aqui e acham que foi da noite pro dia, aí conseguiu fazer isso, aquilo, mas isso só tá de pé porque tinha uma base muito forte. Houve muito sofrimento. 45 anos, né? É muito tempo. As pessoas ficam assim, ele tá fugindo do chamado dele. Aí agora eu tô treinando meu corpo. Mas se eu não tiver saúde com o meu corpo, não tem como manter o ministério, entende? Então as pessoas se perdem muito no meio do caminho. Mas Deus falou comigo muito sério assim. Quando você caiu, quem tava com você? Não tinha mais ninguém, Fernando. Aí ninguém. Só tava meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Não tinha mais ninguém. Ninguém me ligava mais. Tipo, todo dia eu tava na TV, todo mundo mandava, era Nextel na época. E aí, Yudi, tô te vendo aqui, dá um salve aqui pra mim. Depois de 3 meses fora da televisão, não recebia nem o oi, nem nada. Chegava na frente das baladas assim pra entrar, aí todo mundo, eu via o promotor, os donos das baladas se escondendo já pra não falar comigo, sabe? Não, é assim. Aí eu falando assim, caramba, meu, bagulho louco. E por uma imaturidade minha, na época eu tava noivo, eu tava noivo da Mila, aí eu querendo viver as minhas loucuras e tal, acabamos terminando. E ali ela começou a se relacionar com uma outra pessoa e essa pessoa era do meu convívio. Tipo assim, Não era seu amigo. Não era meu amigo. Você não chegou a conhecer, mas era amigo dos seus amigos. Mas era amigo dos meus amigos. Não. Só que o que acontece? Isso aí é demais. Só que olha que louco, Fernanda.
ele tinha muito dinheiro e tinha contato, tinha tudo. O que aconteceu? Todos esses meus amigos deixaram de me chamar para as coisas e começaram a andar com ele. Então, tipo assim, realmente Deus tirou tudo de mim, tá ligado? E eu falei assim, Senhor, só tá o Senhor aqui comigo, mano. Aí, mas Deus é tão bom que... E no meio disso tudo, você perdeu teu pai, né? Perdi meu pai. Porque eu chorei com você quando você fez um post em homenagem a ele. Porque você tinha uma ligação muito forte com os teus pais, né, Yudi? Meu pai e minha mãe são a minha base, assim, de coisas normais da vida, né? O extraordinário Deus faz, mas as normais, as básicas, foi tudo vindo deles, assim. Quando eu perdi meu pai, no dia seguinte eu estava pregando. E aí depois passou uma semana, eu fiz aquele encontro evangelístico e ela foi. E aí depois de 8 anos... Uma semana depois? Sim. Depois de 8 anos eu encontrei com ela. Depois de 8 anos sem falar, sem nada, eu encontrei e aí eu falei assim, saímos de lá, fomos jantar. E aí ela deu um abraço. Aí você já estava sozinha? Eu fui muito apegada a ele, já estava sozinha há 2 anos. E eu sempre fui muito apegada a ele, a família dele. A gente terminou, mas sempre ficou o carinho, a torcida por ele se dar bem, por ele ficar bem. E quando eu vi o Yudi na célula fica aquela amizade, né? Você já tinha se convertido? Eu conheci o Yudi das baladas, da revoada, como ele mesmo diz, sendo o amigo que leva os outros para o mau caminho. Quando eu encontrei o Yudi transformado, falei, meu Deus, não é o Yudi que eu conheço. Foi um impacto muito grande, muito forte. Tanto esse impacto que, através da vida dele, que eu me converti. Que lindo! Ele trouxe Jesus para minha vida. Eu falo que Deus me trouxe o meu primeiro amor de volta, meu verdadeiro amor, para me mostrar o maior amor que é Jesus, né? Que lindo! Através da vida dele. Foi muito forte essa... E o que é a principal transformação que chamou a atenção nele? O jeito dele falar do Senhor, porque ele acreditava em outras coisas. E Era do Candomblé. E eu sempre orei. A minha família toda, né? Da parte da minha mãe, do Candomblé. Então, ver Tem até ele falando uma de passagem Jesus. que no centro você recebeu um recado, né, Yuri? Foi. Eu fui pra igreja depois de eu aceitar Jesus. Legal. Você fica sem ir pra igreja, fica faltando alguma coisa dentro de você. E aí passou uma semana e eu falei assim, mano, eu vou lá pro centro, lá conversar com a minha mãe, tô sentindo uns negócios estranhos. Aí lá no centro eu falei, mãe, eu preciso voltar com a minha ex-esposa, que era a Mila, preciso do meu emprego de volta e tal. E aí ela virou, a mãe de santo virou e falou assim, eu não tenho como fazer mais nada pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida, né? Aí eu falei assim, mano... O negócio é forte. É forte. É sério. É surreal, assim. Mas, Fernanda, eu olho assim, a minha vida, eu agradeço demais por todos os dias de choro, sabe? Eu sei que até hoje dói muito, assim, todas as coisas. Mas é importante as pessoas ouvirem isso, porque eu fui criado perto dos grandes. Mas até esses grandes sofreram muito e sofrem até hoje, sabe? Muitas vezes as pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, pela televisão, acreditam que, nossa, por que é tão perfeita a vida do outro? Porque, teve esse sofrimento pequeno. Muitas vezes a gente só posta os sofrimentos pequenos para se tornar algo engraçado e tal. Mas o que a gente vive realmente no interno da nossa casa, que é o que pega muito, sabe? E as pessoas acabam esperando muita coisa da gente. E eu acho muito errado. Isso daí é um recado pra você que tá assistindo. Você não tem que esperar nada de mim, mano. Você não tem que esperar nada de mim. Ao acordar, eu preciso ouvir a mensagem do Yudi. Não, você precisa ouvir a voz de Deus, sabe? As pessoas estão muito acostumadas a depender de outra pessoa para buscar a Deus. E se tem algo que eu aprendi na vida, no sofrimento eu não dependo de ninguém. Eu dependo de Deus me orientando, me mostrando o caminho, mano. Eu tenho passado dias muito difíceis também na minha vida, mas mesmo assim eu continuo pedindo. A minha oração, até minha mãe, a Camila, a Yumi briga comigo que eu falo, Senhor, continue me mandando mais batalhas, porque é depois da batalha... Pelo amor de Deus. Porque depois da batalha que eu levanto o troféu e eu aprendo e evoluo, sabe?
As pessoas não, as pessoas querem falar assim, ai Senhor, não me mande mais batalha, por favor. Mas então você não quer evoluir, você não quer sair do lugar. Quer a vitória só no meio da guerra, né? E Paulo, ele fala isso. As pessoas entendem quando Paulo falou, eu agradeço pelas tribulações. É isso. O que ele está dizendo? Ele está falando, e ele foi um homem que passou por muitas, né? Sim. Ele saiu quase morto e ele levantou e foi cumprir a missão dele. Eu agradeço pelas tribulações porque eu vi o seu poder se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. É isso aí. Né? E ele fala que a perseverança, ela vai produzindo. E no dia difícil, você não tem outra opção a não lutar. Não tem. Ou você luta ou você morre. É isso aí. E quando você luta, aí você descobre a perseverança. A perseverança gera experiência, a experiência gera esperança e a esperança não confunde. Então você entra num ciclo abençoado de Deus. Né? É isso mesmo. E é sempre, claro, Yudi, é bom nós termos pastores, profetas, autoridades espirituais. Com uma referência, as pessoas vão olhar para você porque hoje você está apontando para Jesus. Sim. Mas eu entendo o recado que você está dando. Eu ainda não estou pronto para ser o padrão dos fiéis como um pastor. Exato, que já está maduro. Ninguém está. Todos nós estamos nos aperfeiçoando. Mas a responsabilidade de um chamado, ela é uma responsabilidade grande. E como isso é sério para você, você não quer fazer isso de forma leviana, você quer fazer isso um dia que você falar, puxa, eu vou estar pronto para cumprir 100% daquilo que eu quero entregar. Tudo que eu vi, aprendi é que você precisa ser de verdade. Exatamente, né? Porque senão não causa efeito. Deus te chamou também para fazer, para fazer. Não é o momento. E se for isso, na hora certa, vai se manifestar. Sim. Com certeza. A Mila, por exemplo. E aí você voltou, Mila. O que ele tava o que você viu ele diferente, viu transformado, saiu com ele? Vocês foram no restaurante do quê? Foram comer o quê nesse jantar? Nós fomos para casa do meu empresário, que Deus o tenha, né? Porque você já estava com a tua carreira, cantando, sucesso nacional. Bem, no auge, tudo que eu sempre sonhei, batalhei a vida inteira. Demorei 30 anos para chegar, né, nas músicas de sucesso que eu tive. Agradeço a Deus, primeiramente, porque eu tenho certeza que é Deus que permite todas as coisas, porque são essas pessoas que me acompanhavam no funk, cantando, levando alegria que eu achava, né, que era uma alegria, mas não era. Mas são essas pessoas que hoje me ouvem falar do Senhor, da palavra de Deus. Então eu sou muito grata a cada detalhe da minha história. Isso é lindo, né? Porque sempre o que você pratica, você não conhecia nada diferente, né, Mila? Não você nasceu em São Paulo? Você é de São Paulo? Nasci em Santos, mas precisamente Zona Porque Noroeste. O funk é mais Rio, né? Eu morava na comunidade de Santos, na periferia. Então, funk é uma cultura de comunidade. É uma coisa que eu guardo também com muito carinho da minha história, porque faz parte das minhas raízes, né? Sim. É de onde eu vim. Além do axé, como o Yudi falou, na comunidade de onde eu vim, na Zona Noroeste, estouraram vários MCs famosos que o Yudi conhece melhor do que eu. A família tinha baile funk na Baixada. Do Marapé, aí tem o Felipe Boladão. Do Marapé, mas São Vicente. A Baixada Santista foi o berço, assim, pro funk também. O berço do funk também. Além do Rio, né, que muitos conhecem o funk carioca, mas o funk de São Paulo, lá na Baixada Santista, era um berço. Muito bem, era uma febre. Uma febre. Assim. E aí você falou, bom, é isso que eu quero. É isso que eu quero cantar funk. Eu cantei sertanejo, né, durante 7 anos. É mesmo? Tive dupla sertaneja chamada Camila e Raniel. Canta um trechinho, o que você cantava? Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando na balada com uísque Red Bull, oh meu Deus. Era só naquela época. Você tem um vozeirão. Obrigada. Sertanejo é bacana. Ela tem um quê de... O peso da voz de Marília Mendonça, assim, né? Tem vozeirão. Não, você tem vozeirão, né? Ela tem vozeirão também. É o ícone, né? Sertanejo. Até hoje é lembrada. E você não tá gravando mais nada atualmente? Então, eu abandonei tudo, né? Porque você cantou um trechinho na marcha. O pessoal tem essa... verdade, a Mila cantou na marcha. Tem aí, pessoal? Quando ele me chamou, fiquei muito emocionada. Foi muito bonito. Olha lá, olha lá. Crer no amanhã. Não, você foi super bem. Ele vive. Nossa, eu tô chorosa essa semana. Temor não. Eu sei
Foi muito E a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olha, eu já entendi que os crentes estão pondo cobrança em cima de vocês. Eu já entendi. Mas o dia que você começar a cantar, me chama, tá? Ai, com certeza. Não esquece de me chamar. Com certeza, já tô gravando. Já quero você num Mais Que Ver comigo. Ai, você vai estar gravando? Já tô gravando. Tá. Como que falei, momento né? emocionante, né? Desde criança, quem cuidava da minha carreira era o meu empresário Valmir, que infelizmente a gente perdeu ele na pandemia. Mas a filha dele, a Carol, deu continuidade e tá comigo. Eu tô muito feliz. Você tá cantando, você tá gravando o quê? Que Eu tô estilo? gravando gospel, eu tô cantando pro Senhor. Uau, eu não tava sabendo. Sim. Me encanta. Mas não lançou ainda, né? Não lancei, vai lançar. Quando que você vai lançar? Se Deus quiser, em setembro. Setembro, tá aí. Tá aí. Ah, não, eu Demorei quero um muito trechinho. para tomar essa decisão. De abrir mão do meu trabalho para viver para Cristo foi uma coisa até muito rápida. Eu tentei fazer um show e até contei no podcast da Karina que saiu essa semana, mas eu vou resumir aqui. Eu tentei fazer um show após a morte do meu empresário e após minha conversão. Eu não consegui. Ali eu vi que Fazer realmente um show de funk, que realmente o véu foi rasgado. Eu enxerguei tudo da maneira como realmente era. E aquilo me deu uma angústia tão grande. Eu saí do palco chorando. Ai. E falei pro Wilde, o Senhor falou comigo que Ele não me quer mais aqui. Eu não sabia o que ia ser, porque aquilo era tudo que eu tinha, era tudo que eu lutei. Tudo que você sabia fazer. Tudo que eu sabia fazer, tudo que eu achava que era o que Deus queria pra mim, mas não era. Então, eu fiquei em oração, orando, pedindo para Deus. Comecei a louvar no Confronto, que é a célula que a gente faz com a Liz e com o Galego. Mas vocês não E lá pararam Deus de fazer foi a falando célula? comigo. Não paramos. A célula tá acontecendo. Tá acontecendo. A gente tá aqui, tá rolando lá. Sim. E nessa célula, no Confronto, foi que eu senti que era isso que Deus queria de mim. Amém. Filha, canta para mim. E eu... Agora eu tô realizando. Graças a Deus a gente compôs a minha primeira canção. Vocês compuseram junto? Sim. Junto com o Misaías, Com Misaías, o Que Luan. lindo! Meu, tá muito lindo. É um testemunho assim É o meu testemunho. dela, né? A gente fala basicamente assim de como ela se sentia, Como Deus se revelou pra mim. como Deus se revelou. E assim, tá uma música muito forte porque tem somente a verdade dela, sabe? Não tem nada... Tanto que a música ficou muito grande, né? Ficou, a gente teve que cortar. O produtor falou assim, meu, tem que cortar porque tem muita letra. A emoção é Isso tão aqui grande, não tá você quer tão colocar tudo vendável. numa música. Aí eu falei, mas não é pra ser vendável, é pra mostrar Você mesmo quer colocar o que é, testemunho sabe? É, E assim, Eduardo e Mônica. tipo isso. Mas, ô, Fernando, desde o começo, Ai, assim, que meu eu me Deus. converti, eu realmente falei assim, meu, eu não vou ligar pra nada, assim. Tanto que quando eu voltei com ela tava no funk. A minha imagem tava purinha, tava bonitinha, meu. 5 anos Esse ali, foi ó. o servo fiel do Senhor que acreditou 5 nas anos promessas. certinho. 5 anos 5 certinho. anos. Tipo assim, meu, fiquei um ano, fiquei mó tempão em santidade, mano, pra mim era um absurdo, tá ligado? Tipo, caramba. Esse teve a visão de Deus e seguiu, E falou, aí, vou, eu voltei confio em com ti, ela, Senhor. eu voltei com ela. Tava fácil de enxergar Deus aqui, hein? Então, não, eu voltei com ela, aí eu falei assim, caramba, Caramba, e o senhor falou que ia agora? acontecer, Deus. mas não desse jeito. Ah, oh Deus. Aí eu comecei Foi a ir com chamado ela de falso pro... crente. Não, eu fui pros eventos com ela, de funk, eu fui... Mas, meu, eu Mas já... você liga pras críticas, Yuri? Mas eu perdi 300 mil seguidores de um dia pro outro, meu. Grila! E aí a matéria saindo, falso crente. Nossa, não sei como o quê. que... Porque, mas, pô, ó, aqui eu vou falar uma coisa. Eu não gosto muito de criticar ninguém. Mas se tem um povo que gosta de julgar o outro, é o religioso. Não é aquele que teve uma experiência verdadeira com Deus. Porque quem teve uma experiência verdadeira, igual a mim e vocês saíram da escuridão, Sim. vocês vieram pra luz. Então você sabe o que é estar na escuridão. Você não vai julgar porque um dia você teve lá. sim, Então você tem amor, compaixão, misericórdia. Exato, é isso. Agora, quem nunca teve,
que é o religioso. Ele só quer apontar o dedo para todo mundo, você tá certo, você tá errado, sendo que só tem um que é juiz, que é Deus. Exato. Então, Imagina, precisa parar com isso, precisa parar. Tem muita coisa que não anda na vida da pessoa, porque você é um julgador. Então, você julga o próximo. Que bem que você tá fazendo pra pessoa? Agora, imagina se desse ouvido. Mas te faz mal, Yuri? Não, porque, na verdade, caramba, construindo uma base, construindo meu ministério. Aí agora que eu tô felizão, que eu voltei Tudo com a minha certo. primeira namorada. E eu no meio de tudo isso, querendo entregar cada vez mais minha vida pra Jesus. Você sentiu preconceito? Senti no começo. O pessoal entrava pra os haters, muito, os haters cristãos. Ser crente É ser isso? assim, então eu não quero ser crente, porque eu não sou esse Te tipo de assustou, pessoa. Me te assustou. Aí ele foi muito O sábio. que você ouvia? O que E eles me te disse- xingavam, Mili? Ah, me chamaram até de prostituta de época. Ah, não! E se dizendo crente. Fiquei muito mal, fiquei arrasada, porque eu esperava ser acolhida. Porque é isso que eu... Amor, Deus é amor. Isso, Deus é amor, eles vão me acolher, eles vão me entender que eu tô vivendo o meu processo. E não foi assim que eu fui recebida. E eu falei, ser crente é ser isso, Tô eu não fora, quero, tô dá fora. licença. Aí ele, meu Deus, eu tô atrapalhando tudo que eu tô fazendo. Aí você teve Ele muito sabedoria. sábio, veio com uma Você, palavra nesses 5 certa. anos, você leu muito a Bíblia? Eu li. Você leu muito a Não Bíblia só ainda li, hoje? mas eu vivi. É importante. a Mas eu Bíblia. vivi muito, assim, sabe? Tanto que as pessoas que caminham comigo, vários se converteram também e tão fortes agora, bom. sabe? E ali, naquela hora, ela falou assim, Esse mas foi muito esses crentes sábio. são muito Eu julgadores, lembro ficam exatamente apontando. o que você Aí eu falei, falou. os crentes podem ser, mas Cristo não é, você tem que olhar pra Cristo. Aí eu derramei de chorar. Falei, Jesus, eu vou focar no ele. Senhor. Meu, e- mas Ai, que demais. Aí, tipo assim, eu crentão, né? Você foi certeiro em mim. Minha rede social, assim, só palavra. Aí eu falei, meu Deus, agora eu já não tô sendo chamado pras igrejas, que eu sou o falso crente. Eu acabei com tudo. Eu perdi minhas publicidades aqui, porque eu tô chato falo pra de- caramba. E aí? E agora eu tô com a fanqueira aqui dentro de casa. O que eu faço, mano? Aí eu assim, quer saber, meu pai, antes de falecer, falou assim, a mulher que mais chamou na sua vida e você aprontou tudo foi a Camila. Porque a Camila tava comigo antes de Prontou tudo. várias. Ele era terrível. Era muito. Traía, De eu chegar na casa enganava, dele, ele mentia. falava, tô em casa, tô dormindo. Eu ia lá, que eu já conhecia os porteiros, tudo, no prédio dele, na Vila Leopoldina. Quando eu entrava, cadê o carro dele na garagem? Falei, Eu foi pra balada. terminei a primeira vez com ela, porque a gente tava passando por uma... Desse Horrível. tamanho, E aprontando todo mundo tudo achava isso. que eu que aprontava, porque eu sou 4 anos mais velha. Tá. Então eu já Você era meio que cantava mulherão, eu funk. cantava funk, eu que tudo. Na época eu cantava sertanejo, sertanejo. Mas tudo bem, mas tudo também. bem, Também. Já era o mulherão ali no É. palco. Então todo mundo achava que eu aprontava com ele, mas Nada. não sabiam de nada, da metade da Era da ele que história. aprontava. Era ele. Aí teu pai te falou isso. Falou. Isso ele tava no hospital, ele falou isso. Ele falou outras coisas, assim, da minha vida que eu guardo até hoje, mas... Tem alguma isso- que você pode contar? Pô, foi... Eu falei, pai, conversa com Deus, entrega a sua vida a Deus, né? Porque meu pai era muito fechado, bem japonês mesmo. E assim, ele falou, filho, eu já converso com Deus há muito tempo, mas eu não preciso ficar falando pros outros, sabe? Aí eu falei assim, então tá bom, pai, mas entrega a sua vida a Deus. Aí ele, tá. Aí eu fiz várias perguntas, mas perguntas assim que eu precisava entender. Eu nunca soube fazer nada dentro de casa, né? Tipo, trocar uma lâmpada e tal, porque eu sempre trabalhei. E eu perguntei, pai, quem te ensinou a fazer tudo dentro de casa? Meu pai era marceneiro e eu sabia que um dia eu ia ter família e as coisas básicas, simples da vida eu não aprendi, sabe? Aí ele falou assim, eu esperava que ele falasse que tinha sido meu vô e tal. Ele, não, aprendi tudo no YouTube, assisti no YouTube. Meu sogro era maravilhoso. Teu pai tinha senso de humor bom? Tinha. Mas percebi. Mas aí depois olha que louco. Nos últimos... Parece que, tipo assim, Deus entrega aquele momento com a pessoa mais importante da sua vida pra você realmente tirar coisas dentro do seu peito que você nem lembrava mais que estavam lá, sabe? Aí eu falei pro meu pai, quando eu tinha 12 anos, o senhor fez um trabalho de escola pra mim e eu dormi. Quando eu acordei, o senhor tinha pintado de outra cor esse trabalho, né? Aí eu fui pra escola brigando com o senhor que eu não tinha gostado dessa cor, te xinguei e tal. Mas esse trabalho ganhou como melhor trabalho da escola. Meu pai japonês, muito inteligente fazendo, né? E aí eu quero te pedir desculpa, porque, pô, o trabalho ficou
ficou lindo, pai. Obrigado, desculpa porque eu fui um ingrato naquela vez, né? Aí meu pai falou assim, filho, eu não ligo pra isso, tá tudo bem e tal. Meu pai, ele nunca falava eu te amo, sabe? Porque meu pai sempre fechado, não falava muito. E aí eu falei, pai, eu te amo. Ele falou, eu também te amo, filho e tal. E assim foi, mano. Foi assim, o último áudio que eu tenho do meu pai é um áudio que ele manda, o Celso Portiolli mandou mensagem, que ele era amigo do Celso, né? Ô, Nelson, fica bem. Aí a voz do meu pai falando, ô, Celso, obrigado, você é sempre presente. O Celso foi meu empresário também e me ajudou muito. E assim, o que eu guardo do meu pai é que mesmo ele não conhecendo a palavra, ele vivia a palavra, sabe? Ele tinha testemunhos de vida para você dar, Ele né? tinha. E isso eu vejo muito nos homens no Japão, assim. Eu hoje tenho uma empresa no Japão e aí eu faço negócios. Do que eu vi você. Uma empreiteira. Eu vi aquele lugar que vocês dormiram, no que é... o hotel cabine, cápsula, né? Interessante, Muito diferente. Muito diferente. Muito. E eu... Eu só sei uma palavra em japonês, depois de arigato. Sayonara. Bacataré. Bacataré. Boa. E gaidin, como é que é? Gaidin é Gaidin brasileiro. A Yuri trabalhou conosco aqui quase 20 anos e ela era japonesa. Te ensinou. E aí quando passava alguém aqui, às vezes uns convidados, e ela passava por mim, ela falava bacataré. Eu falei, Já entendi. Meu pai falava direto bacataré também. Mas aí, Fernanda, essa última conversa pra mim com meu pai resumiu a minha vida, sabe? Assim, e ali meu pai infartou, aí depois ficou sem conseguir falar, sem nada, e ficou só entubado, né? E quando meu pai faleceu mesmo, aí eu tive que ir lá reconhecer o corpo do meu pai. E aí quando eu chego, meu pai tá... Tipo, o cara falou assim, vai naquela sala lá que seu pai tá lá. A pessoa nem te prepara. Nem prepara, nem nada, mas eles foram muito... Assim, não tem que fazer muito mesmo. Mas podia pelo menos avisar como é que é a sala, né? Porque é uma situação que você toma um choque. Me fizeram isso quando o Norton Nascimento faleceu. Né? E eu estava aqui na TV e ele faleceu na Beneficência Portuguesa com a Kelly, que é uma grande artista de Jesus. E aí ela me ligou, eu saí daqui correndo e eles falaram, olha, a Kelly está muito abalada, vai lá e ajuda ela a reconhecer o corpo. E eu nunca tinha feito isso também. Né? Só que quando eu entrei, me fecharam naquela sala. Me fecharam lá. Só que eu não imagino o teu pai, Yudi. Ver o teu pai. Me fecharam, aí tinha um saco preto, aí me trancaram, ficou eu e meu pai. Eu abri o saco, olhei, aí, nossa, a vida é isso daí. Foi por isso que eu falo, Fernando. Tipo, dói muitas vezes coisas da minha vida, aperta, mas eu hoje olho e falo assim, já foi pior, sabe? Já foi pior. Eu quero te dar um livro que a minha mãe fala assim, Yudi, é o livro que eu gostaria de ter lido. Minha mãe fala isso. É um livro que ela fez, ela autografou para você esse. Obrigado. Obrigado. Não tá o autografado dele. Guilherme. Ai, não, mas obrigado. E a minha mãe falou, é o livro que eu gostaria de ter lido. O dia que nós tivemos que enterrar meu irmão, né? E não é um livro técnico, não tem pesquisa científica, tem experiências com Deus. É isso. De alguém que venceu o luto. Mais valioso. Né? De uma mãe que buscou em Deus vencer o luto. E não foi um processo fácil. Eu achei ela muito corajosa, porque tem coisas que ninguém quer falar. Ninguém quer falar de luto. Hoje eu vejo que vai doer pra sempre. Dói muito ver entrar em casa assim e ver a minha mãe sozinha. E assim, a referência master de relacionamento era meu pai e minha mãe. Eu nunca tinha visto, eu nunca vi, né? Meu pai e minha mãe brigando, discutindo. Eu nunca vi meu pai olhando para outra mulher, a não ser para minha mãe. Isso é de verdade mesmo, assim. E a gente o tempo inteiro na televisão, as dançarinas e tal. Nunca vi meu pai desrespeitando a minha mãe, sabe?
E aí agora eu entro assim e vejo minha mãe sozinha, me dá um aperto, sabe? Mas aí quando eu vou para a palavra eu vejo que esse sim é o espinho da minha carne, sabe? Porque é esse sofrimento que faz eu me aproximar ainda mais de Deus e falar assim, eu não quero cometer os mesmos erros que homens cometem fora da sua casa, sabe? E é muito difícil, porque a gente está todo dia convivendo com outras pessoas e tal, mas toda vez que eu vejo essas coisas dentro da minha família, e isso é para as pessoas entenderem que não foi só dentro da minha casa, né? Em várias casas, sabe? Tipo, pô, a minha irmã ali, a minha mãe, agora a minha esposa, essa responsabilidade. Eu tenho... As pessoas cobram tanto de mim, de verdade, mas, pô, eu tô vivendo uma fase que, assim, eu preciso estruturar a minha base, sabe? Eu não tenho como ser o revolucionário, o cara que é o escolhido para fazer. Aí é que a Priscila saiu do negócio, agora tá você e tal. Não, eu preciso preparar a minha base só, mano. Sem a minha base eu não vou conseguir ir para lugar nenhum. Então, assim, esse espaço aqui é legal para falar para as pessoas. Sem base, sem uma estrutura, a gente não vai para lugar nenhum. É isso. Eu agora tô dedicando a minha vida a carreira da minha esposa, que ela vai se lançar agora no gospel, a minha irmã, que está cuidando das gelaterias, tô cuidando da minha mãe, procurando um novo sentido para ela, que ela tem que continuar a vida dela. Meu pai se foi, mas é a vida que continua, entende? Então, assim, as pessoas olham de fora e falam assim, mas cadê? Ele não tá pregando, ele não tá... Irmão, eu tô cuidando da minha família. E é a mesma coisa que você tem que fazer agora. Tem muita gente querendo viver do hype de pregar, de ter likes e tal, mas isso daí não enche barriga, não enche a sua vida espiritual, não preenche, não faz nada, mano. Nada. É de verdade mesmo. Desculpa estar sendo tão sincero assim, não, mas... Yudi, eu quero falar algo que a gente precisa saber. O momento, Deus preparou Jesus Cristo. Precisou ser preparado 30 anos para poder cumprir uma missão. Por que às vezes a gente quer antecipar o processo daquilo que o que Deus tem para você? É Jó 42:1 que diz, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos vão ser frustrados. Se tiver no plano de Deus para o Yudi, o altar, lá ele vai estar, porque Amém. Saber quando Deus fala com ele já sabe. Amém. Mas algo que tem hoje na tua vida é cuidar do primeiro ministério mais importante de todos, que é a nossa família. Amém. Claro que existem histórias e milhões de trajetórias. Mas, quando a gente entende qual é a nossa trajetória com Deus, a gente cumpre o chamado do reino de Jesus Cristo. E quando Deus fala que eu chamei um para pastores, um para mestres, um para evangelistas, é porque de repente nesse momento, recém-casados, se preparando para serem pais, reestruturando uma família que teve uma perda enorme, que foi esse pai tão forte, Sim. base, é um momento de evangelizar. Você não está deixando de fazer o que Deus te chamou. E eu tenho certeza, de que a hora que Deus falar, eu te quero no altar integralmente, como você já fez uma vez, e a tua esposa também já fez, vocês vão fazer 2, 3, quantas vezes forem. Então, às vezes eu falo que para ouvir a Deus, você precisa desenvolver surdez. É isso mesmo. Surdez para a voz dos homens. Quando Jó estava passando por uma aprovação, os melhores amigos deles vieram e quiseram ser a voz de Deus na vida dele. Mas só tinha um que sabia o que estava fazendo na vida dele. E aí depois eles tiveram que pedir desculpa, porque eles falaram tanta coisa. E nada era a voz de Deus. Só que Jó termina no saldo, falando, olha, primeiro eu vou orar por quem me quer mal. Porque ele não sabia o que ia acontecer, ele só obedeceu. A sorte dele foi mudada. Mas uma coisa ele levou. Deus, antes eu te conhecia, mas era só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E quando a gente enxerga Jesus, ele mostra o caminho, porque ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. Então, esse lugar de paz, de que o fato de eu estar cuidando da minha casa, não quer dizer que eu estou negligenciando o chamado de Deus. Está aqui um casal que toda semana sai da casa deles e faz uma célula para falar, o caminho é Jesus, a gente encontrou nele. Está aqui um casal que abriu mão de tantas oportunidades
que o mundo tem para oferecer, para falar, a gente só quer fazer o que Jesus quer que a gente faça. Tá mais do que dito, porque tem muita gente que fala, tá comprovado com atitudes. E a atitude é que diz se uma fé tá viva. Porque a fé sem obras, ela é morta. Esse negócio de eu tenho fé, um dia eu vou fazer. Por que você não faz hoje? Por que você não vai para tua casa e ama a tua família? Por que você não ama a tua esposa? Por que você não é fiel a ela? Por que você não brinca com os teus filhos? Por que você não faz agora o que você pode fazer? Um dia, que dia? Que dia que você vai fazer? O dia que você não tiver mais a oportunidade, porque a gente nunca sabe. Eu posso falar, o Yudi pode falar. Você nunca sabe quando vai ser o último almoço. Você nunca sabe quando vai ser o último abraço. Nunca. Você nunca sabe quando vai ser o último beijo. Você não sabe. Nunca. Então, às vezes, você trata as coisas que são mais importantes na tua vida como se elas vão ser eternas, só porque elas são tuas, né? Mas elas não são tuas, elas são de Deus. E a hora que Deus fala, encerrou um tempo aqui na terra, essa passagem ela é dura. E aí começa a nossa missão. E como pai, um homem honrado, o pai do Yudi deixou um bastão para ele. E você precisa honrar esse bastão, uma sucessão, né? E tudo isso vai te preparar. A hora que você souber que todo mundo que você ama está seguro, você vai ter mais liberdade para fazer ainda mais por Jesus. Mas sabe o que meu pai me falou um dia, Yudi? E eu vou te falar para você nunca mais esquecer. Um dia eu falei pro meu pai assim, Mila, pai, quem vai querer me escutar? Apóstolo Estevão, um dos maiores pregadores do Brasil. Bispa Sônia, uma das maiores ministras do Evangelho. Primeira mulher que falou que mulher pode ser mulher assim, linda que nem você. E pode amar Jesus também. Né? Do jeito que a gente ama. Eu não preciso ministrar. E outra coisa, eu não vou ministrar tão bem como vocês. E o meu pai falou, filha, quem te falou que você precisa subir no altar para dar uma palavra bonita para alguém falar que você prega bem? Amém. A gente sobe no altar, primeiro, pregando com a nossa vida. Se você precisar um dia subir no altar e não falar nada, a tua vida ali, pela filha que você é, está pregando para todo mundo. Nunca mais se preocupa se você está pregando bem ou não. Amém. Porque você prega com a tua vida. E eu quero falar isso para vocês. Amém. Vocês não precisam. Vocês Amém. pregam com a vida de Muito vocês. obrigado. Amém. Vocês têm testemunho. Isso é o mais importante. Porque, infelizmente, eu nem gostaria de falar isso, Yudi. Mas, infelizmente, tem pessoas que pregam bem. Conhecem a Bíblia de cor e salteado. Mas não conseguem viver. Não tem força para viver. Né? E vocês tiveram a maior força de todas, que é viver o que está na palavra. Então, vocês têm que ter paz, vocês são tão novos. Para viver esse momento e curtir mesmo. Curtir o casamento, curtir os novos negócios, curtir tudo que Deus está fazendo. E quem quiser participar desse momento, toda quinta-feira tem célula, não é? Vem junto, é só em São Paulo, mas é online também, né, Yudi? Também. Como é que a pessoa assiste online? Agora, o Galego transformou em igreja. Sim, E aí eu tô indo lá, às vezes eu compartilho uma palavra. Amém. E aí tá tendo culto de domingo também, tá tendo de terça. E Domingo, quinta é estudo, terça né? e Estudo. quinta. Quinta estudo é na casa dele. Na casa dele. Mas como quem tá confronto o nome. online? Confronto. Vai no Confronto. YouTube. Instagram. Instagram. Isso. Transmite Confronto. alguma coisa? Transmite ao vivo. Também no Instagram. Isso. Confronto, você vai acompanhar tudo que Deus tem feito na vida deles. É isso. E a hora que Deus der uma palavra e fala, Yudi, essa semana você tem que ir. Eu tenho certeza que ele vai dividir. Mas também, se Deus não falar nada, Não, você vai sim. estar lá, né, Yudi? Não, eu desde criança, meu pai falava pra mim assim, você é o Onitia. Onitia significa filho mais velho. E o filho mais velho, ele fica responsável pela família. Ele que fica, depois, meu pai me preparou desde criança. Um dia o pai não vai estar mais aqui. E quem vai cuidar da sua irmã, da sua mãe, da sua esposa é você. Entende? E, assim, essas foram as palavras do meu pai. Desde que eu nasci, meu pai falava que eu era o Onitia. Quando meu pai faleceu, doeu muito. Até hoje dói de saudade. Mas eu simplesmente ocupei o lugar que meu pai já tinha falado que era para eu estar. E Deus já falou para mim
no meu secreto, já falou inúmeras vezes. Você é um filho escolhido para pegar a minha palavra. Amém. Vai chegar o momento que eu vou tomar essa posição. Amém. Mas primeiro eu tô sendo preparado para isso, sabe? Com certeza. Até Esther ficou um ano se preparando, né? Deus tem muita coisa ainda. Amém. Vamos lá aprender essa receita deliciosa. Bora. Que o cheiro tá bom, hein, Mila? Aí você super fez a simples, carne gente. moída Sim. com um pouquinho de azeite. Eu vi que você pôs pouquinho de bem azeite, pouquinho, fritei a deixou cebola. ela Eu acabei na conversa esquecendo de pôr o alho, tudo bem, mas tudo bem, tá, você pode pôr o seu põe alho. o seu alho, pôs o sal. Coloquei sal, você pode pôr uma pimentinha do reino, alguma especiaria, né? E é só, basicamente isso. Você frita a cebola, depois joga a carne, frita a carne, vai fritando, vai dando uma mexidinha. Fica bem soltinho Bem assim. soltinho Olha assim. que delícia. A gente Faz vai o misturar. arrozinho que eu já tinha feito. Não mistura. Mistura o arroz com a carne? Não, você... Vamos montar o prato Vou montar do o Yudi? prato, vou Daqui montar a o prato pouco, do meu depois do atleta. intervalo, então. Daqui a pouco, depois do intervalo, como é que chama? O bodybuilder. Aguardem meu aí, campeão. Yudi, campeão, vai estar competindo. Qual é o primeiro campeonato que você vai competir? Ainda não Eles não sabe. falaram ainda. Ah, não é, ninguém É porque sabe. tem campeonato o ano inteiro, sabia? Ah, é? Não, Tem não todos sabia. lugares. Toda não. semana tem campeonato. Ah, não tava sabendo. Então vamos pro intervalo e na volta vamos sentar e vamos experimentar essa receita deliciosa que a Mila hoje tá fazendo aqui pra gente. Gente, que papo delicioso! Yudi Tamashiro e eu, Mila, hoje aqui com a gente no Bispo Fé em Família. Olha, a gente já foi para o segundo bloco, né? A gente ia ficar aqui o domingo todo. Que É delícia. bom que a gente vai ter mais vezes, mais conversas. Yudi, que Deus continue te Amém. abençoando. Igualmente. Imagina se veio uma menininha Ai, meu Deus, mestiça já com pensou? os teus olhos. Oh, meu Deus. Ou imagina se vem gêmeos. Meu pensou? Deus do Meu céu! Deus do céu! Eu queria gêmeos, que aí já, né? Já dois faz de uma tudo. vez, Nossa. balança os dois, tá ótimo. Como é que é? Senhor, perdoa, eles não sabem o que falam. Queria. Ai, obrigada, Obrigada Mila. a você, amém. Deus abençoe. A casa você de e toda a sua vocês, tá? família. Vocês são Obrigado, muito também. bem-vindos Obrigada, mesmo. de Deus coração. abençoe a família, o ministério, tudo que Amém. Deus tem dado e colocado no caminho de vocês. Amém. Como é bom a gente estar com pessoas que têm o Espírito Santo de Deus e têm uma experiência verdadeira. O nosso desejo do lado de cá, para você, para tua casa, para tua família, é que não importa onde você tá, o Senhor te alcança, mas que você tenha uma experiência verdadeira, uma experiência com Deus, porque Ele é real. A gente vai para um rápido intervalo e eu vou confessar, olha, tá deliciosa a receita da Mila, então é por obrigada. isso que a gente daqui a pouco vai acompanhar os próximos episódios do Campeão e hoje, que Aê. torcida não vai Vamos levantar esse faltar. troféu. Torcida não vai faltar.